Olá, Vanessa. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Olá, Alice. Boa noite, tudo bem, querida? Tudo bom? Vanessa, Alice, estão me ouvindo? Professor, tá ouvindo? Oi, boa noite. Oi, boa noite, queridas. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Eu não, tô de cama, viu? Oxe, o que aconteceu? Não passei bem esse dia, não. Ah, tá, mas já tá melhor, né? Não, tô de Ainda cama. não, tá de cama ainda. Se cuida, tá? Hidratação agora e repouso mesmo. É isso que eu tô fazendo. Isso, perfeito. Vai passar logo. Bem, galerinha, já são 7 horas 2 minutos. Temos duas meninas na sala, Alice e você, Vanessa. Eu vou enrolando um pouquinho, falando um pouquinho do que está acontecendo, é o tempo que as pessoas estão chegando na sala, tá? E aí depois eu repito isso tudo Certo. novamente no final da aula, Ok. tá? Olha Ok. só, essa semana nós tivemos uma reunião, e essa reunião ficou definido que todos os cursos, não só de educação física, olá Leandro, boa noite, que todos os cursos de educação física, todas as disciplinas e todos os cursos da Croton, as disciplinas vão ter onda um, onda 2 e onda 3. Que ondas são essas? As disciplinas classificadas como onda um são disciplinas que não têm prática. Então, isso não se aplica ao nosso curso de educação física. E aí tem as ondas 2, as disciplinas de onda 2 e as disciplinas de onda 3. O que são as disciplinas de onda 2? São disciplinas de onda 2, são disciplinas que aqui ó, no portal de vocês, lá onde tem a disciplina, no final aqui das 4 unidades, está vendo aqui o livro didático, unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4. E aí quando vocês fazem qualquer atividade, essas bolinhas vão ficando pretas, né, até ficar preta completamente para gerar a nota de vocês. E aqui, essa disciplina de onda 2, apareceu um novo tópico. Esse tópico é de aulas práticas. Então, o professor vai ter que trabalhar com essas aulas práticas, com esses vídeos práticos, né? São 8 vídeos práticos, cada vídeo com a duração em média de 1 hora. E depois, essas disciplinas de onda 2, que tem essa, como se fosse um upgrade, elas irão ter também uma participação da prática ou em junho, ou em julho, ou em agosto, quando voltar às atividades de ensino-aprendizagem, tanto na escola quanto na faculdade. E tem as disciplinas onda 3, que é a nossa. A nossa disciplina Atividade Física e Esportes Adaptados é uma disciplina onda 3. O que é essa onda 3? Não tem esse material extra de aulas práticas, e a gente só vai ter o nosso calendário específico de práticas propriamente dita, que será também no mês de junho, julho ou agosto, assim que voltar às atividades. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que as disciplinas de nível 3, elas vão ter mais quantidade de práticas do que as disciplinas nível 2, de onda 2. Tá? Então, a disciplina de onda 2 vai ter o trabalho desses vídeos práticos com os professores via a Microsoft Teams, esse aplicativo que a gente está utilizando. Já a onda 3 não vai ter esses vídeos de aulas práticas, porém vai ter um maior número de aulas práticas propriamente dita. Tá? Então, tanto a disciplina nível 2 quanto as disciplinas nível 3, onda 2 e 3, elas terão um momento de aulas práticas, só que a nível 3 vai ter mais práticas ainda. Compreenderam como foi dividido isso? E aí eu peço a vocês, Leandro, Alice e Vanessa, que questionem os seus professores se aquela disciplina que vocês estão pegando com ele é onda 1, onda 2 ou onda 3. Tá certo? Eu acredito que no curso de Educação Física nós só temos uma disciplina onda 1, que é a disciplina com o professor Madison, que é marketing esportivo. Então ela não tem nenhuma prática. É tudo pelo portal.
mas tem o professor presencial, né? Acho que só tem essa disciplina nível 1 que não tem prática nenhuma. Todas as outras é onda 2 e onda 3. Então, tanto onda 2 quanto onda 3 vão ter um momento do calendário específico para as práticas, ou no mês de junho, julho ou agosto. Porém, as disciplinas onda 3, que é a nossa, adaptados, a gente vai ter uma quantidade maior dessas aulas práticas do que as disciplinas onda 2. Ficou claro? Sim. Beleza? Professor, Tranquilo, né? Oi, diga, meu. deixa eu aproveitar aqui e perguntar. Tem algumas disciplinas nossas que embaixo, depois da unidade 4, tem uns tópicos de aula prática. Isso, essas disciplinas são onda 2. Onda 2. Então, quer dizer que a gente não vai ter aula prática dessas matérias. Não, vão ter, mas vão ter uma quantidade menor do que as disciplinas onda 3. Ah, entendi. Beleza? Quer ver? Eu vou mostrar aqui uma disciplina minha, onda 2. Olha aqui no seu vídeo. Vou pegar aqui, por exemplo, futebol e futsal. Tá? Vou pegar aqui futebol e futsal, cadê ele? Aqui. Futebol e futsal. Observe aqui no futebol e futsal. Tá vendo aqui? A aula prática, tá vendo? Então ela está dizendo que é uma disciplina onda 2. Então quando eu clico nela, observe que aqui tem 8 slides. Se você clicar em qualquer slide desse, não vai abrir nada, absolutamente nada. Só aparece um link aqui e esse link não funciona. E não é para funcionar mesmo, não. O que é que você tem que fazer? As disciplinas que forem onda 2 de vocês vão vir aqui no final. Ó. Tá vendo? Vídeos de aulas práticas. Embaixo do 8º slide. Você clica e aí vão ter esses 8 vídeos, tá vendo? Cada vídeo desse vídeo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são esses 8 vídeos, ou seja, somente de aula prática. Então os professores vão trabalhar com vocês em 1, 2 ou 3 aulas esses vídeos. E aí depois também vai ter o calendário das aulas práticas. Só que essas disciplinas onda 2, que não se enquadram na nossa, elas vão ter uma quantidade de prática menor do que a nossa. A nossa, que é esportes adaptados, deixa eu abrir aqui. Então, esportes adaptados, está vendo, não tem aula prática nenhuma. Então, é uma disciplina onda 3, só vai ter prática. Então, consequentemente, nós vamos ter mais práticas do que os alunos da disciplina futebol e futsal, por exemplo. Entendeu? Entendi, sim. Beleza. Agora tem matéria minha que não tem 8 aula prática, não. Tem 4. Tem 4, exato. Depende muito da disciplina. A média é 8 disciplinas, mas tem algumas que tem um pouco menor mesmo, você tem razão. Então, fiquem cientes, essas disciplinas que tiverem essas aulas práticas vão ter esse trabalho desenvolvido com o professor através do Microsoft Teams, são disciplinas onda 2, mas também vocês depois também lá, também com uma disciplina de onda 3, vocês também terão a prática, só que vai ser uma quantidade menor do que a disciplina de onda 3. Beleza? Ok. Então, só estava enrolando para o pessoal chegar. Já chegou aí Jean, Diego, Yasmin. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estava enrolando, depois eu vou repetir isso tudo no final da aula, que aí eu pego todo mundo junto, tá, gente? E aí, o que acontece? Galerinha, hoje é o nosso último dia de aula. Aí vocês podem estar falando, oba! Ou alguns estão falando, xiii. Alguns podem estar gostando. Alguns podem estar gostando disso, não. Eu também estou falando chique, eu também queria mais, mas está acabando mesmo. Então, hoje nós vamos fazer uma revisão para a nossa prova. Tá? Hoje eu vou fazer uma revisão com vocês para a prova. E a prova eu vou liberar para vocês a partir do primeiro minuto de segunda-feira. Então, quando terminar o Fantástico domingo agora, que quando der meia-noite em 1 minuto, ou seja, o primeiro minuto do dia 1º de junho, que é a segunda-feira, a prova já vai estar disponível para vocês. Eu vou explicar onde é que vai estar essa prova. E aí vocês vão baixar, como vocês fizeram no primeiro bimestre, vão baixar essa prova, vão responder e mandar o gabarito para mim até o dia 5, até sexta-feira da próxima semana. Vocês vão ter uma semana. Mas Jefferson, na outra vez, você liberou para a gente 2 semanas para fazer a prova. Por que agora só deu 1 semana? Porque a gente vai ter a metade das questões. Ao invés de 10 questões, vocês irão ter apenas 5 questões. Uma questão sobre deficiência visual, uma questão sobre deficiência física, uma questão sobre deficiência intelectual e uma questão sobre deficiência auditiva. E uma questão sobre esportes paralímpicos adaptados. Então, são 5 questões. Oi, Yasmin, pode falar. A prova não ia ser no dia 19? Isso. Se você quiser, eu posso deixar sua prova para o dia 19, mas você vai ter apenas 1 dia para entregar essa prova, fechou? Aí fica a seu critério, sem problema nenhum.
Eu só estou dando Eu tempo. não entendi, não, porque eu pensei que a prova ia ser presencial. Ah, tá, não. A prova não vai voltar, não. Até então, não, a gente não tem nenhuma perspectiva de volta. Então, acredito que o prefeito ACM Neto prorrogue ainda a nossa quarentena por mais 15 dias. Ele deve estar decretando isso hoje ou amanhã. É, Você fala, já recebi aqui um aviso da Unime falando. disse o quê? Fala o quê, Que foi Natália? prorrogada Prorrogar a a quarentena. volta Viu, Yasmin? Então, para Dia 15. dia 15. Então, acredito que dia 15 a gente deve voltar. Então, dia 15 a gente já está em cima da nossa disciplina, então, com certeza, a gente não poderia aplicar essa prova presencialmente com vocês. Então, já que isso não vai ser possível, aí eu estou antecipando para o dia 1º até o dia 5. Então, vocês vão ter uma semana. E aí você se organiza, Yasmin, Vanessa, Natalícia, Diego, Jean, organiza no horário certinho, você já acha melhor, responde essas questões, pega o gabarito e manda para mim. Beleza? Mas no final eu explico tudo, onde vai estar hospedada essa prova, como é que você vai mandar para mim, qual o e-mail que você manda para mim, porque no primeiro bimestre muita gente mandou pelo AVA, e não é. É para mandar pelo meu e-mail institucional, não é meu e-mail pessoal, meu e-mail institucional, que é jefferson.matos@croto.com.br. Mas no final eu explico tudo de novo isso, detalhadamente, tá certo? Para não ter nenhuma dúvida. Mas hoje é o nosso último dia através dessa ferramenta, o Microsoft Teams, tá? Então hoje é o nosso último dia. Então vamos agora para a nossa revisão, para os 5 assuntos que vão cair na prova, e a gente vai tirando dúvidas. Então, como sempre, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode me interromper no momento que vocês quiserem, tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? prof. As questões da prova vai ser aberta? Não, as questões são fechadas, da BCDE. Ah, Todas elas múltipla escolha, tá bom? Então vamos lá, vamos para a revisão, tá certo? Então revisão para a prova. Se quiserem anotar o tópico, anotem o tópico, tá? Porque eu não mando, sabe, vocês que já foram meus alunos, sabem que a única coisa que eu não mando para o aluno é revisão. Porque a revisão é um upgrade que eu dou. Quase professor nenhum, acredito que eu e no máximo é que vocês lembram, 1 ou 2 professores fazem isso. Nenhum outro professor faz a revisão para a prova. Eu faço porque eu acho que vale a pena fazer essa revisão, porque na revisão gera um aprendizado, gera um processo de ensino-aprendizagem extremamente interessante, e eu acredito que fazendo a revisão vocês aprendem sempre um pouco mais. Então, por isso que eu sempre faço questão de fazer revisão. Então, a aula de hoje é um upgrade, tá? É o plus. Então, gostei desse nome. A aula de hoje é a aula plus, tá certo? Quem chegou agora foi Jean. Seja bem-vindo, Jean. Jean não, Diego. Beleza, então vamos lá, pegar já caderno e papel para anotar. Eu vou dar um minutinho para vocês pegarem um pedacinho de papel aí, uma caneta só para anotar os tópicos. E aí, como vocês têm todo o material, só ir lá estudar. Débora chegando. Seja bem-vindo, Débora. Débora, que você chegou agora, eu dei um minutinho para o pessoal pegar um pedaço de papel e caneta. Boa noite, Débora. Eu dei um minutinho para o pessoal pegar. Boa noite. Dei um minutinho para as pessoas pegarem um papel e caneta, peguei um papel e caneta para você anotar o tópico, que agora vai ter a nossa revisão, tá? Para a nossa prova. Certo, já estou com tudo aqui em mãos, amor. Opa, que bom, fechou. Então, 30 segundinhos, pessoal. Dez segundinhos. Eu estava tentando, Jefferson, Oi, meu amor, pode falar. desculpa o atraso, eu estava tentando entrar pelo notebook aqui, mas não estava dando reg não, estava horrível, aí tive que vir para o salão. Esse meu atraso bugou aqui o net. Aí eu tive tem hora que que ir para o tem hora que a gente não acredita, né? O computador do nada ele surta, né? Mas acho que ele também, às vezes também. Oi, Cláudia, tudo bem? Tudo, rapaz. Porque muitas Boa vezes noite, também, pessoal. muitas vezes também é instabilidade também de internet. São várias variáveis, né? Isso. Isso, Cláudia, vamos fazer uma revisão agora, tá? Para nossa prova. Tá bom? Então pega um pedacinho de caderno aí com um papel, uma caneta, para anotar os tópicos para a prova, tá bom? Ok, valeu, vou pegar. Valeu, tá bom. Então vamos lá. Vamos para a nossa revisão.
Muito bem. Pessoal que chegou depois, eu vou explicar isso tudo no final. Eu sempre deixo essas notícias mais importantes. Na verdade, eu dou essas notícias 2 vezes, né? No começo da aula e no final. No começo, para enrolar a turma, para dar tempo às pessoas chegarem, e no final, porque eu pego todo mundo. Então, é uma estratégia que eu acho que acaba sendo interessante. Então, no final, hoje, vamos falar que essa é a nossa última aula, revisão. A nossa prova vai estar liberada para vocês do dia 1º ao dia 5. Aonde vai estar hospedado, para onde vocês vão mandar, quantas questões são e como vocês vão enviar essa prova para mim, tá certo? Porque, com certeza, o nosso semestre foi prorrogado mais 15 dias, né? A Semineto prorrogou mais 15 dias para o início das nossas atividades. Então, não vai dar tempo nós fazermos a nossa avaliação presencial. Então, ela vai ter que ser como era antes, né? Virtual. Muito bem, vamos lá? Vamos começar a nossa revisão. No final, eu explico tudo. Eu vou deixar assim, tá? Não vou botar tela cheia, não. Vou deixar tela menor. Primeiro assunto, esportes adaptados, né? Esportes paralímpicos. Anotem aí. Então, caiu uma questão sobre esse assunto. Os esportes paralímpicos. Tá? Esportes adaptados. Primeira coisa, o que é que pode cair como questão na prova? Então, primeiro vamos entender o que é um esporte adaptado. Né? É assim designado por ser um desporto modificado ou criado para suprir as necessidades especiais de pessoas com deficiência. Então, ele tem a função principal do esporte adaptado é que ele pega toda a essência, todas as regras, todas as características do esporte convencional, faz algumas adaptações para pessoas que têm também algumas perdas de mobilidade ou perda de algum sentido, que pode ser a visão, pode ser a audição, pode ser uma questão intelectual ou algum membro, né, do corpo. Então, ela tem a função do esporte adaptado de suprir essas necessidades especiais de cada pessoa com a sua determinada deficiência. Também pode ser praticado em ambientes integrados. Pessoas com deficiências integram com pessoas sem deficiências. Então, o esporte adaptado não é só para pessoas que têm algum problema. Por exemplo, no futebol de 5, que é o futebol para cegos, o goleiro ele é vidente, não tem nenhum problema de visão. Então, ali tem uma integração entre pessoas com deficiência e sem deficiência. Tá? Ou em ambientes específicos, segregados, que envolvem apenas pessoas com deficiências. Tá certo? Por exemplo, o futebol de 7, que é futebol para pessoas com deficiência intelectual, mental. Então, todos os jogadores, os 7 jogadores, inclusive o goleiro, têm alguma deficiência mental. Tá? Então, essa é a função principal do esporte adaptado. Mas, sobretudo, portanto, qual é a grande função do esporte adaptado? Vamos imaginar que você tem um grande amigo ou uma grande amiga, uma pessoa extremamente ativa na sua vida, produtiva, sua gente boa, coração bom, uma pessoa que eleva todo mundo, que alegra todo mundo, que está sempre feliz. E aí, por uma fatalidade da vida, ela acaba tendo um acidente, né, perde a visão, ou perde a audição, ou perde um membro do corpo, um braço, uma perna, ou as 2 pernas, os 2 braços, ou tem alguma perda de massa encefálica e aí perde coeficiente intelectual, alguma coisa. E aí, imagine só essa pessoa que tem aquela vida toda, né, para frentex, ou seja, bem avançada, descolada, bem ativa em todos os aspectos. Agora você vê... Tipo eu. Perfeito. Você é top mesmo. Então, assim, aí se vê acamada, né? Se vê debilitada, doente, triste. E aí o esporte vem como um grande caminho, com uma grande alavanca, né? Com um grande diferencial para dar um novo rumo, um novo sentido a esse indivíduo, a essa pessoa, a esse ser humano. Então, o esporte ele vai dar um novo caminho, um novo significado, a pessoa vai ressignificar a sua vida. Lógico, ela vai ter que reaprender várias coisas de uma outra maneira, mas ela vai ressignificar toda a sua vida. E aí, melhor o quê? O esporte para as pessoas com algum tipo de deficiência. Melhora a força muscular, com isso diminui a sarcopenia, a resistência muscular, ganho de velocidade, aprimoramento de coordenação motora global e ritmo, melhora do equilíbrio estático dinâmico,
melhora a possibilidade de acesso à prática de esportes como lazer, ou seja, melhora a reabilitação, ele entra em algumas, se ele tiver interesse, na competição, e também ele acaba fazendo exercícios físicos, ele tem a prevenção de deficiências secundárias que pode ocorrer com a primeira deficiência, tem a promoção e encorajamento do movimento, motiva atividades futuras, a sua vida profissional, pessoal, familiar, social, melhora a manutenção e a promoção da saúde e a condição física, o desenvolvimento de habilidades motores e funcionais para a melhor realização de atividades do dia a dia e o desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas motores do cotidiano. Então, assim, o esporte, adaptado ou não, o esporte ele é um grande caminho, porque ele melhora tudo, aspecto físico, orgânico, social, mental, intelectual, emocional, social, no trabalho, no sono, no nível de estresse, melhora tudo. Por isso que lá que na pirâmide alimentar, a base dela é esporte para todo mundo. Todo mundo tem que fazer uma atividade física que lhe dê prazer. O primeiro tópico é dê prazer. Você tem que fazer uma coisa que você goste, para liberar principalmente a endorfina, o hormônio do prazer, e liberar o hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, a endorfina é o hormônio que Deus emana para a gente, né? É um espírito de luz, a endorfina. Já o cortisol é um hormônio do demônio, ou seja, ele vem só para criar radicais livres. Então, a gente elimina esse cortisol e está sempre produzindo, sempre estimulando a produção da endorfina. Então, o esporte, tanto adaptado ou não, ele melhora o indivíduo em todos os aspectos, não só físicos, intelectuais, emocionais, sociais, melhora o sono, relações humanas, relação com o outro, com o meio ambiente, você viu? Relação com tudo. Então isso cai na prova, tá? Primeira questão. Segundo assunto que cai na prova, deficiência intelectual, né? Que agora nós conhecemos como alta habilidades, né? Uma nomenclatura, altas habilidades, que pode ser altas habilidades ou baixa habilidades, né? Então vou conhecer um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre deficiência intelectual e o que cai na prova. Bem, de acordo com Pacheco e Valência, a inteligência é a capacidade de aprender. Então, a inteligência é a capacidade que você tem de reter o conhecimento. Né? Porque, por exemplo, se eu decorar alguma coisa, fizer a prova e tomar 10, e no outro dia eu fizer as mesmas perguntas e você não souber responder, então aquilo ali não é inteligência. Você apenas reteu momentaneamente aquele conhecimento através da técnica de decorar, e depois você não reteu esse conhecimento. Então não é inteligência. Então inteligência é a capacidade para aprender, pensar abstratamente, adaptar-se às novas situações e conjunto de pessoas como memória. Então aquilo tem que eu levar para o resto da minha vida, tem que compreender. Categorização, aprendizagem, solução de problemas, capacidade linguística ou de comunicação e conhecimento social. Então inteligência é tudo isso. Né? Aprender, pensar abstratamente, adaptar-se a novas situações. Então, no trabalho isso é muito importante, né? Em alguns momentos, se transformar em camaleão, conjunto de processos como memória, ou seja, reter aquele instrumento para a vida inteira, categorização de coisas, né? Do que é importante, do que é importante na minha vida, categorizar essas coisas, aprendizagem de solução de problemas, né? Conseguir intervir de maneira racional, equilibrada, sempre que os problemas surgirem, porque os problemas sempre vão surgir. Capacidade linguística ou de comunicação, ou seja, me comunicar bem com as pessoas de maneira afetiva, amorosa, e conhecimento social, né, do meu dia a dia, das coisas que eu gosto, das coisas que eu me relaciono. Então, tudo isso é inteligência. De acordo com a pedagogia, a pessoa com deficiência intelectual tem um determinado grau de dificuldade em seguir um processo regular de aprendizagem, necessitando de processos educativos como apoio e adaptações. Então, a pessoa que tem uma deficiência intelectual, ela vai aprender, mas no tempo dela. Então, você vai ter que repetir algumas vezes a mesma coisa. Então, que lhe permitam seguir o ensino regular. Várias correntes utilizam o QI, coeficiente de inteligência, para determinar o grau de deficiência intelectual. São as medidas psicométricas, avaliativas, né, que se impõem para classificar o grau de QI. Então, o que determina
se a pessoa tem altas habilidades ou baixas habilidades. Um deles são esses coeficientes de inteligência, o QI, que é o mais utilizado hoje no mundo. Então, esses testes de coeficiente intelectual é que determina se a pessoa tem altas habilidades, tem alto conhecimento intelectual, ou se ela tem baixo QI, ou seja, baixo coeficiente intelectual. Tá? Então, as pessoas com deficiências intelectuais, a maioria delas são avaliadas através desse teste de coeficiente de inteligência, QI. De acordo com a American Association of Mental Retardação Mental, a ANR, o modelo teórico multidimensional 2002 e a definição proposta explica a deficiência intelectual segundo 5 dimensões. Essas dimensões envolvem aspectos relacionados à pessoa, ao funcionamento individual no ambiente físico e social, ao contexto e aos sistemas de apoio. Quais são essas dimensões? Então, habilidades intelectuais, ou altas habilidades, ou baixas habilidades. Então, se eu tenho uma turma, nessa turma eu percebo que alguém tem altas habilidades intelectuais, então eu vou ter uma avaliação específica para ela. Se eu percebo que uma pessoa tem baixas habilidades intelectuais, eu vou ter uma outra prova para ela. Por exemplo, na escola agora, eu apliquei toda unidade, todo trimestre, né? São 3 trimestres da escola, todo o trimestre, a psicopedagogia da escola me procura, identifica através de análise preliminar quem são os alunos que são de inclusão na minha sala, e eu faço uma prova específica para eles. Então, enquanto a turma são 20 questões ABCDE, eles são 10 questões ABC, só 3 proposições. Então, existe uma adaptação. Tá? Então, eu faço isso todo trimestre, de acordo com aquela deficiência intelectual, aquele baixo coeficiente de inteligência daqueles alunos. Então, são alunos que estão lá no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano do ensino médio, uma classe regular. Então, a forma de avaliar, a forma da aula não, mas a forma de avaliar, ela é mais branda, né, de acordo com o que ele pode alcançar. Também o comportamento adaptativo. Então, nas minhas aulas teóricas, nas aulas práticas, agora quando a gente fala de adaptação, a gente está falando da teoria, da avaliação, como a gente está até falando também da prática. Então, tem algumas adaptações que eu faço para que ele consiga realizar, só que um ângulo menor, uma altura menor, um grau de dificuldade menor. Participação, integração em papéis sociais. Então, assim, ele tem que participar em todos os projetos, tanto dessa escolinha esportiva, quanto da escola propriamente dita. Então, tem que participar em todos os projetos, não ficar fora de absolutamente nada, e ter uma função específica, por mais simples que seja. A saúde, tem que ter cuidado com a questão da saúde também. E contextos sociais, contextos físicos, contextos educacionais, ou seja, no local que ele está inserido. Então, a gente tem que ficar atento quanto a essas questões. Tá? Então, o que nós falamos agora cai também na prova. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só falar, tá, gente? Vamos para o terceiro assunto, terceira questão da prova. Deficiência auditiva, né? Audição. Nós sabemos que o processo auditivo, primeiro a propagação do som, né, em decibéis, que entra pelo nosso ouvido, primeiro em hertz, depois em intensidade de decibéis, que entra sobre o nosso ouvido. E aí o ouvido é dividido em 3 grandes partes: o ouvido externo, que é a parte da orelha, essa cartilagem hialina; o ouvido médio, onde tem os menores ossos do corpo humano, né, que é o martelo, que é a bigorna, que é o estribo; e tem o ouvido interno, onde tem a cóclea. Então, esse som é propagado através de ondas em hertz. Essas ondas são intensificadas em decibéis, entra no nosso ouvido, passa pelo ouvido externo, passa por essa cartilagem hialina, chega no ouvido médio, lá ele vai ter o tímpano. Esse tímpano há uma vibração, ou seja, desse som. Esse som vai para o ouvido interno, lá tem a cóclea e tem um nervo auditivo, que esse nervo auditivo capta essa vibração desses decibéis, dessas ondas sonoras, e manda para o cérebro. Ou seja, na região temporal, né, direita ou esquerda desse cérebro, tem lá o receptor auditivo. Esses nervos auditivos vai processar isso. O cérebro, os neurônios vão identificar através dessas ondas sonoras qual o som, e aí decodificar isso em entendimento, né?
ou em música, ou em palavra, ou qualquer coisa que venha daquele som, ou um barulho. Então é assim que se propaga as ondas sonoras. Mas isso não cai na prova, é só para fazer uma exemplificação. O que cai na prova, a gente vai falar sobre isso. A deficiência auditiva é uma redução ou uma perda da audição afetando não as estruturas do ouvido externo. Então, como você sabe que o ouvido externo é só a orelha, então não tem nenhuma alteração na orelha. Tá? Basicamente, essa deformidade ocorre no ouvido médio e no ouvido interno. A diminuição da capacidade de percepção sonora e dificuldade de compreensão das palavras são algumas das consequências geradas por essa deficiência, que pode ser de origem congênita ou adquirida devido a doenças. De acordo com a Organização Mundial de Saúde de 2016, a surdez congênita pode ser desencadeada em algumas situações, que podem ser patológicas, genéticas ou exógenas. Vamos entender isso. Então, a surdez ela pode ser congênita, ou seja, eu herdei dos meus pais, dos meus avós, questão genética, ou pode ser uma surdez adquirida. Então, teve algum trauma que perdi a audição. E tanto a congênita quanto a adquirida, ela pode ser questões patológicas, né, doenças, pode ser questões genéticas que eu herdei, ou pode ser questões do dia a dia, exógenas, ou seja, que acontece, como um acidente, como um trauma, como o uso exagerado de um som de ouvido muito alto. Percebeu? Então, não é só uma questão exógena. Então, a surdez ela pode ser congênita e também adquirida, e de 3 tipos de situações: patológicas, genéticas e exógenas. Então, não só patológicas, não só genéticas, não só exógenas. Então, tem a influência dessas 3 aí. Então, a surdez ela vem desses 3 aspectos. Primeira coisa, utilização de fármacos ministrados no decorrer do período gestacional. Então, você pode causar uma surdez genética, né? Congênita. Hereditariedade, também genética congênita. A exposição das gestantes a níveis considerados de radiação, também congênita, genética. Falta de planejamento pré-natal, também pode ser uma questão genética ou congênita, né? Que ocorreu dentro do processo fetal. Infecções hospitalares, que aí pode ser depois do nascimento, que aí pode ser questões exógenas, né? O uso de fórceps durante o parto para auxiliar a saída da criança ou a falta de oxigenação. Então, o fórceps é o quê? É uma estrutura exógena, externa. Doenças transmissíveis ou não durante a gestação, como sífilis, sarampo, toxoplasmose, herpes, hipertensão arterial, meningite, que é uma questão patológica, ou situações traumáticas, que são questões de traumas, né? Pancadas ou uso inadequado da audição, com decibéis muito altos, próximo do ouvido, que são também questões exógenas. Então, assim, a surdez ela pode ser de 3 grandes cadeias, ou patológicas, ou genéticas, ou exógenas, como eu citei para vocês agora nessa lista. Então, isso aí cai na prova, tá? Quarta questão, penúltima questão da prova. Deficiência visual, né? Ou seja, dos olhos. Então, e aí essa frase é bem bacana, que no dia 13 de dezembro é o dia do deficiente visual, onde diz o seguinte: só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Então, essa frase é extremamente profunda, porque assim, o essencial, o que realmente faz a gente ser feliz, o que é importante para a gente, é invisível aos olhos. Porque o que os olhos veem é apenas questão do consumo, né? O essencial mesmo, que é o amor, que é a fraternidade, que é a solidariedade, isso os olhos não conseguem ver. Apenas o corpo humano, o ser humano consegue sentir. Então, é uma frase bem profunda. Mas, enfim, o que é que cai na prova, gente, sobre deficiência visual? Então, assim, a gente tem que entender, como professor de educação física, que quando tem um aluno com deficiência visual, tem que ter algumas adaptações. Né? O ambiente, tudo, minha metodologia, tudo tem que estar adaptado. E aí eu listo para vocês algumas adaptações. Primeira coisa é conhecer o histórico médico do meu aluno, né? Para conhecer quais são as características da limitação da deficiência visual dele. Você sabe que eu tenho pessoas que têm uma deficiência visual, mas que conseguem enxergar, conseguem perceber movimentos, conseguem perceber luzes, vultos, e tem outros que têm cegueira total, não conseguem enxergar nada.
primeiro conhecer o histórico médico dele, entender qual a característica da deficiência visual dele. Se ele consegue ver alguma coisa, o que ele consegue perceber de luminosidade, então isso é importante. Segundo, elaborar um plano de aula que seja capaz de contemplar a aprendizagem de todos os meus alunos. Quando eu falo todos, inclusive lá, o deficiente visual, o deficiente auditivo, o deficiente intelectual, o deficiente físico. Então, o meu plano de aula tem que fazer para que todos os meus alunos participem da mesma maneira. Não tem que fazer um plano de aula para o deficiente visual, físico, auditivo, intelectual, não. Não tem que fazer um plano de aula específico para meus alunos que não tem nenhuma deficiência. Meu plano de aula é para todos. E aquele aluno com deficiência ou não vai estar incluso naquele meu planejamento. 3. Utilizar comandos universais e utilizar bolas de diversos tamanhos e de diferentes densidades, né, pesos, e sempre com guiso. Então, se eu tenho uma pessoa com deficiência visual, o guiso, ou seja, o barulho, vai ser fundamental para ele tentar se localizar em relação àquele objeto da aula, que é a bola. Né? E os comandos universais é o quê? Ou seja, falar. Ele é deficiente visual, não é surdo. Então, vou falar. Né? Então, o comando verbal vai ser a todo tempo. E também a questão tátil, né? O toque, também vai ser muito presente. 4. Ao realizar a marcação da quadra e da posição em que deverão ficar cada jogador ou cada aluno, você deve colocar um barbante a fim de proporcionar uma referência espacial dos alunos. Então, se eu tenho lá um grupo específico de deficientes visuais, eu vou delimitar essa quadra para que ele não se machuque. Mas se eu tenho somente um aluno deficiente visual, ele vai ficar sempre comigo, com uma muleta dele, ou com aquele aluno base, aquele xerife, ou aquela xerife, que eu determinar naquele dia para ser a muleta dele durante toda a aula. Então, cada aula vai ter um grande xerife para me ajudar nesse processo. 5. Caminhar pelo espaço em que está sendo desenvolvida a minha atividade física, antes de iniciá-la, para que os alunos possam familiarizar-se com o espaço. Então, eu vou circular com ele, em todo aquele espaço lá, para que ele perceba a questão espacial. Só preciso fazer isso umas 2 ou 3 vezes no máximo, e ele já vai decorar claramente o espaço físico que ele tem. Como a quadra não vai ser mudada de lugar, não tem como ele se bater novamente, só se alguém botar alguma coisa, algum obstáculo no meio dessa quadra. 6. Ensinar a contar os passos para auxiliar na locomoção, por exemplo, para saber quantos passos são necessários para chegar até aquela linha lateral. Então, isso é importante, mas não se preocupe não. Quando você estiver caminhando pelo espaço, ele já vai estar contando os passos e gravando. Eles têm uma memória muito efetiva, muito eficiente. E aí, não sei explicar a dimensão do espaço 2 ou 3 vezes, ele vai saber exatamente quantos passos ele vai dar para frente, para trás, para os lados, vai ficar mais fácil. Lógico que eu não vou deixar ele solto, né? Então eu vou estar sempre próximo a ele, ou o xerife daquele dia, a pessoa que vai me ajudar, o líder daquele dia, vai estar me ajudando com ele, tá? E por fim, utilizar as vendas em todos os atletas, eu vou fazer uma atividade que vai remeter toda essa turma para o deficiente visual. Então, para evitar que alguém tenha algum tipo de vantagem sobre o adversário, visto que cada deficiência apresenta um grau de comprometimento. Por isso que conhecer o histórico médico, o primeiro tópico é fundamental, para ver qual é a capacidade dele de enxergar. Porque, você tem uma ideia, se ele perceber um vulto, perceber uma luminosidade, isso ajuda bastante. Ou pode atrapalhar de acordo com o espaço físico. Tá certo? Então, essa lista de adaptações são fundamentais, porque isso ajuda ao professor no momento da aula. Tá certo? Então, esse assunto cai na prova. E o último assunto, deficiência física, que foi semana passada. Né? Nosso último assunto, deficiência física. Então, o que é que pode cair na nossa prova como deficiência física? Né? Como o exercício físico pode melhorar a vida pessoal de uma pessoa com deficiência física. Né? E aí Ferreira lista algumas contribuições do esporte na vida pessoal do indivíduo que tem algum tipo de limitação física. Então, o que é que melhora? Os padrões normais do movimento, desenvolvimento da autonomia motor, então melhora a autonomia dele. Né? E tudo que o deficiente físico ele precisa é ter autonomia novamente. Quando ele percebe que ele ganhou novamente a autonomia dele, é viver novamente, é nascer de novo, é ressignificar a sua vida. A autonomia é algo fantástico. Não quero nunca perder a autonomia. Por exemplo, quando vocês engessaram o braço,
quando vocês engessaram uma perna, perceberam como vocês perderam a autonomia? Né? É impressionante. A gente perde a autonomia. Tudo que uma pessoa com uma deficiência temporária ou não, ou definitiva, tudo que ela quer é ter autonomia novamente. 2. Promoção de alegria, né? Ou seja, desenvolver novamente essa endorfina, né? Esse hormônio do prazer ao se movimentar, estimulando o desenvolvimento da comunicação. Então, isso é muito importante como benefício no exercício físico para pessoas com portadores de deficiência física. 3. Permite a sensação de ser um exemplo de sucesso perante a si, você mesmo, de autossuperação, de se ressignificar a minha vida, de ter um novo propósito para a minha vida e para os outros, principalmente para os outros. Né? Poxa, estou reclamando tanto da vida aqui, que eu estou com o dedo dolorido, que eu estou sentindo uma dor aqui na articulação, e o cara lá tetraplégico, feliz da vida. O cara lá paraplégico, feliz da vida. Então, isso acaba dando exemplo, né? Motivando outras pessoas. 4. Desenvolvimento do desejo de progredir, de melhorar, de avançar, de crescer, de novas conquistas, de permitir a descoberta de potencialidades, perceber questões que eu achava que eu não podia e agora posso. Né? Também como perceber algumas limitações. Então, as minhas limitações, eu vou tentar melhorar, transformar essas limitações em potencialidades. Mas eu tenho que compreender que eu tenho potencialidades e limitações, independente se eu tenho deficiência ou não. Todo mundo tem potencialidades e todo mundo tem limitações. Gerando um eficiente autoconhecimento e uma autoadaptação à sua condição da sua deficiência, melhorando a autoconfiança, o autodomínio e a capacidade de iniciativa, né? Atitude. Então, como isso é importante. 5. Favorecer ou desenvolver a aceitação de valores conjuntos, né? Contribuindo para o desenvolvimento social, assim como a integração social. Entender que eu não sou um coitadinho. Eu não preciso da pena das pessoas. Eu quero ser tratado de maneira igual. É a aceitação de valores conjuntos. Eu não posso tratar uma pessoa que tem uma deficiência como um coitado. Nunca faço isso. Essas pessoas não são dignas de pena. Em hipótese nenhuma. São pessoas que têm autonomia. A minha função é potencializar essa autonomia dela. Então, nem o deficiente intelectual, nem físico, nem visual, nem auditivo, eu não tenho que tratar com pena. São pessoas que têm autonomia total. Então, é valorizar isso, desenvolver isso, os valores conjuntos. Tá? Para assim ter uma integração social de maneira respeitosa. E, por fim, a possibilidade de adaptar-se a qualquer tipo de atividade física. Uma pessoa com um tipo de deficiência, ela vai se adaptar a qualquer tipo de atividade física. Qualquer um, ela pode fazer qualquer atividade física. Ela pode nadar, ela pode saltar, ela pode correr, ela pode voar, ela pode pedalar, ela pode correr, ela pode fazer tudo. É só fazer algumas adaptações. Né? Alguns tipos de prótese ou adaptações. Ela pode fazer qualquer tipo de exercício físico ou de atividade física. Esportes, qualquer um, lutas, esgrima, o que vocês imaginarem, qualquer um. Danças, nem se fala, né? Lutas também, ginástica também, jogos também. Só que o profissional tem a criatividade, né? Conseguir adaptar através de ferramentas, através de mecanismos, ou seja, que ele possibilite essa adaptação e conheça as características da deficiência a qual está trabalhando. Então, eu estou trabalhando com que tipo de deficiência? É intelectual, é visual, é auditiva, é física. Então, eu vou ver quais as possibilidades, vou adaptar e vou possibilitar que ele pratique qualquer tipo de exercício físico ou atividade física que ele deseje. Essa escolha é dele, não minha. E aí eu entendi que quando eu tinha meu aluno com deficiência visual, lá no Colégio Marista, já contei essa história para vocês, mas eu entendi que quando ele falou para mim que queria jogar futebol, até então, beleza, tudo bem. E aí quando eu falei qual a posição que ele queria jogar como atacante, e aí, na hora eu não entendi isso, eu só vou entender isso depois. Que ele escolheu futebol, escolheu ser atacante, porque é uma escolha dele, não é uma escolha minha. Eu não tenho que falar para ele, não, porque você é deficiente visual, você vai jogar, vai ficar no banco, na reserva. Quem vai botar ele para jogar? Ninguém. Não é uma escolha minha, é uma escolha dele. E aí depois que eu vim entender que aquilo ali é uma escolha dele, e eu, como profissional da área, tinha que possibilitar, fazer algumas adaptações para ele, e possibilitar ele jogar. E eu fiz isso.
E a equipe dele ganhou em terceiro lugar. Ele ganhou em terceiro lugar. Ele recebeu medalha de bronze. A mãe dele veio agradecer, todo mundo viu. E no treino, como coitadinho, ele jogou com qualquer outro jogador, lógico, com as suas limitações. Percebeu? E o jogo não foi justo entre a equipe adversária e a equipe dele. O jogo foi justo. Percebeu? Então, eu possibilitei isso. Mas porque eu quis fazer isso. Né? Eu busquei essa criatividade. Eu fui na tentativa e no erro. Isso não se aprende. A gente vai tentando, lógico, a gente vai buscando algumas experiências de amigos, de pessoas, a gente vai pesquisando, a gente vai estudando, a gente vai adaptando, mas quase tudo é tentativa e erro. Deu certo? Vamos lá, vamos potencializar isso. Não deu certo? Não consegue? Parei, percebo que tem uma limitação, então vou adaptar. Beleza? Então isso também cai na prova. Muito bem. Deixa eu voltar aqui para a sala. Nós temos 13 pessoas, olha o meu número de sorte, 13. Então, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver quem está na sala aqui. Jean, Cláudia, Débora, Diego, Elon, Yuri. Parabéns, Elon. Seu aniversário foi umas 2 semanas atrás, viu? Yuri, Leandro, Nairan, também, Alice também, o aniversário também foi semana retrasada, parabéns também. Vanessa, Vivian, Wesley e Yasmin. Então, todos sejam bem-vindos. Valeu, professor. Valeu, querido. Muito obrigada, professor. Nada, meu amor. Ela já chegou na idade idosa. Aquilo ali é bullying, ele pode me processar. Tô coroa. Não, aquilo ali é bullying, você pode processar ela, viu? Olha só. Então, esse assunto cai na nossa prova. Então, o pessoal que chegou agora, são 19 horas e 46 minutos. O que é que vai acontecer? Hoje é a nossa última aula. Então, a partir de hoje, não teremos mais nenhum tipo de comunicação através do Microsoft Teams, através dessa ferramenta. Então, de hoje a gente encerra. A partir do primeiro minuto, domingo agora, depois do Fantástico, quando der lá meia-noite e 1 minuto, a prova já vai estar disponibilizada para vocês no portal AVA de vocês. Então, vou mostrar aqui. Então, vocês vão entrar na unidade 4, seção 4, unidade 4, seção 4. A prova vai estar aqui, tá? Aqui em aula, tá? Unidade 4 e seção 4. Por quê? Porque na unidade 2, seção 4, tinha o quê? Tinha a avaliação nossa do primeiro bimestre, correto? Então, como a avaliação do primeiro bimestre tinha que ser o quê? Na seção 4, na unidade 2, porque é a última aula do primeiro bimestre. E qual é a última aula do segundo bimestre? É a unidade 4, seção 4. Então, aqui em aula, que está oculto, vai aparecer aqui a avaliação do segundo bimestre. Vocês vão clicar, vai ter o link. Quando vocês clicarem no link, a prova vai baixar no seu computador ou no seu celular, como foi no primeiro bimestre. Então, quando você clicar lá, a prova vai aparecer assim, como está aqui. Tá vendo? O prazo final de entrega é dia 5 de junho, próxima sexta-feira. Então, tem aqui o gabarito. Logo embaixo tem a prova, que eu não vou mostrar para vocês agora, tá? Tem uma frase aqui de Charlie Chaplin, que foi até um dos vídeos que nós abordamos no primeiro bimestre, né? Falando sobre coeficiente intelectual, né? Altas habilidades e baixas habilidades com extraordinário, com o milagre da cela 5, e sobre deficiência auditiva, o Tempos Modernos de Charlie Chaplin. E agora, no segundo bimestre, quando terminar aqui a nossa aula de hoje, eu vou também dar uma dica de um filme que trata sobre deficiência física. Então, a frase de Charlie Chaplin diz o seguinte: pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. Necessitamos mais de humildade que de máquinas, mais de bondade e ternura que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá. E aí, tem aqui o gabarito, são só 5 questões, ABCDE. Tem um nome aqui, atividades físicas e esportes adaptados. Vocês só precisam colocar o nome de vocês. Exemplo. O e-mail, professor, é escrito assim, né? Porque eu não sei mexer muito em e-mail, não. E da outra vez, né?
Isso, Eu escrito tive um assim. problema, Eu sei disso, exatamente. Então, peço não pode até errar. desculpa. Mas Isso, é não pode. escrito assim mesmo, Assim em mesmo, letra tudo, minúscula. tudo minúsculo. Todo e-mail ele é escrito em letra minúscula. Se usar letra maiúscula, alguma letra maiúscula, ele volta. Tá? Então, do jeito que está aqui. Então, você copia isso aqui e cola lá no seu e-mail. Tá tranquilo. Vou escrever exatamente como está aqui. Então, coloca o nome de vocês, por exemplo, Everaldo da Silva Marcos. Vai mandar para esse e-mail, eu sou aceito desse e-mail. Se mandar para o meu pessoal, jfsmatos.yahoo.com.br, eu devolvo, como eu fiz com vários alunos. Mandei enviar de novo. Então, tem que ser por isso aqui, ó, Jefferson, com 2 Fs, ponto, matos, arroba, croton.com.br. Por quê? Porque foi a determinação do corporativo, que a gente documente o envio dessas avaliações, no prazo que o professor estabelecer. Data de entrega, do dia 1º, então você pode mandar domingo de madrugada agora, que já está liberado. Vocês têm até sexta-feira, até o dia 5 de junho. Tá? Então você tem do dia 1º até o dia 5, uma semana para enviar esse gabarito para mim, essas 5 questões. Então, por exemplo, se eu achar que é a letra A, eu boto um X na letra A. Achar que é a segunda letra B, achar que é a terceira é a letra C, a quarta é a letra A, o quarto é a letra D e o quinto é a letra E. O que é que eu vou fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu posso salvar a prova, que vocês vão baixar como arquivo em Word, e mandar para mim novamente a prova em Word. Não tem problema nenhum. Ou vocês podem aqui, ó, copiar tudo aqui, né? Selecionar tudo aqui, copiar, Ctrl C, né? Ou copiar, ou Ctrl C, e chegar aqui no e-mail de vocês, meu e-mail está aberto aqui, botou aqui, e aí colar ou Ctrl V, né? Então venho aqui, colar ou Ctrl V, coloquei, ó, já vai sair toda a resposta aqui, ó, tá vendo? Tem o nome da disciplina, que eu preciso do nome da disciplina. Se vocês mandarem só o gabarito, como é que eu vou saber quem é e que disciplina é? O seu nome completo. Tem algumas pessoas que colocaram só um nome e um sobrenome, é um nome completo. Mandar para esse e-mail, jefferson.matos.com.br. Então aqui, ó, vem aqui sim, coloco. jefferson.matos.com.br, beleza. Aqui no assunto, eu coloco avaliação, esportes adaptados. O assunto. E pronto. Aqui já saiu todo o gabarito. Tranquilo. Mas já se eu não sei copiar isso, não tem problema. Então, outra situação. Eu venho aqui, coloco o nome da disciplina, o meu nome, tranquilo. Gabarito. Questão 2. Letra B. Questão 3. Assim, e assim sucessivamente. E aí só enviar para mim, sem problema nenhum. Tá certo? Bem, o pessoal que chegou agora, deixa eu voltar aqui para a sala novamente. Ele perguntar, mas Jefferson, a nossa prova... Oi, pode falar, querido. Rapidinho, essa matéria sua aí, ela seria nível 2, né? Isso. Não, nível 3. A nossa disciplina é nível 3. Não tem aquelas aulas, aquelas aulas práticas, aqueles vídeos práticos. Então, ela é nível 3. O que é nível 3 vai ter um calendário específico somente para nossas aulas práticas, ou no mês de junho, ou no mês de julho, ou no mês de agosto. Beleza? É porque eu estava aqui vendo, no caso, tá faltando nota do segundo bimestre, que seria, tipo, atividade que o senhor passaria para a gente. Isso, eu vou lançar nota. Quanto a isso, não se preocupe não. Tá certo? Tranquilo. Fique tranquilo. A nota deve sair ainda essa semana. Então, olha só. Galerinha, vocês só tem que fazer somente isso. E aí, mandar para mim. Agora, um detalhe que o professor está falando agora. As disciplinas foram classificadas em onda 1, 2 e 3. A onda 1 são disciplinas que, acredito que nunca só tem uma disciplina que é marketing esportivo, que não tem nenhuma aula prática. Então, são disciplinas que não precisam de prática, que é a onda 1. A disciplina onda 2 e onda 3, qual a diferença? A onda 2 tem vídeos práticos, no qual o professor vai trabalhar esses vídeos práticos com vocês. Tá?
Ponto. A nossa disciplina adaptados é onda 3, só vai ter o conteúdo prático, ou seja, no calendário específico para as práticas, que vai ser no mês de junho, julho ou agosto, assim que voltar o nosso processo que terminar o nosso processo de isolamento social. Muito bem. Agora, a disciplina onda 2 e onda 3 vão ter práticas nesse mês de maio, junho, julho, ou junho, julho, agosto, quando terminar o isolamento social, sim, vai ter prática. Só que a disciplina onda 3 vai ter maior práticas do que as disciplinas onda 2. Por quê? A disciplina onda 2, ela teve os vídeos práticos que foram discutidos com os professores. Já a disciplina onda 3 não teve esses vídeos práticos, porém, vai ter uma quantidade maior de prática para suprir isso. Tá certo? Dúvidas mais, perguntas? Então, repetindo. Aonde vai estar a prova? A prova vai estar na unidade 4, seção 4, no final de tudo, que é referente à prova do segundo bimestre. Porque a prova do segundo bimestre foi na unidade 2, seção 4, porque era o final do segundo bimestre. Já o final do segundo bimestre é unidade 4, seção 4. Então vai estar lá na aula aqui, tá? No lugar da aula, escrito avaliação do segundo bimestre, adaptados. Vocês têm do dia 1º ao dia 5 para mandar para mim. Tá? Então pode mandar no dia 1º, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5. O dia que vocês quiserem. Aí lembrando que enviar a partir do dia 6, tchau, tchau e beijo. Inclusive algumas pessoas não mandou no prazo, e aí vão fazer segunda chamada, e pagar a segunda chamada. Tá certo? Beleza? Prof, Oi, querido. Pós-prova, você ainda vai passar, tipo, alguma orientação para a gente? A gente vai ter revisão da prova, alguma coisa assim? Não, encerrou, lancei a nota, e aí a nota ficou sabendo pelo portal Argo. A gente não vai ter mais nenhum contato, a gente só vai ter o contato agora quando as aulas voltarem, que aí sim, aí presencialmente lá na faculdade, nós, na sala de aula, vamos determinar todas as nossas aulas práticas, e aí a gente vai ter só aula prática. Certo. Professor, Oi, querido, oi, Leandro. as provas é só do senhor que vai ser essa semana, no caso, essa daí, que disse que as interativas eram semana que vem. Isso, a interativa começa a partir do dia 4, do dia 4 ao dia 10. Então eu estou começando antecipado porque a Semineto prorrogou mais uma semana. Mais uma semana, então a gente iria voltar agora dia 1º e não vai voltar mais. Então, possivelmente, ou a gente volta dia 15, ou a gente volta dia 1º de julho. Ou 15 de junho, ou 1º de julho. Então, eu tive que antecipar. Mas eu que estou fazendo isso. Os outros professores talvez apliquem sua prova lá no dia 15 ou dia 19. Eu estou fazendo isso porque estou dando para vocês 5 dias para mandar a prova para mim. Mas aquele professor mais Caxias, ele vai querer marcar um dia e vocês só vão ter 24 horas para mandar a prova para ele. Tá? E aí eu estou sendo mais flexível nesse momento de pandemia. Acho que todo mundo tem que flexibilizar, né? É um momento de flexibilidade. Oi, Claudinha. Vou responder uma coisa. Encerra hoje o aplicativo para todas as aulas teóricas ou, no caso, segunda-feira teria a sua mas que você está encerrando hoje? Não, certo? Só a minha quarta, só a sua, né? Tá só certo. Minha. Até porque na próxima semana... entendi. Isso, das duas, né? Isso. Somente, por exemplo, segunda-feira vocês têm aula comigo, por exemplo, no futebol, Claudinho. Tá? Vai ter? Então, segunda-feira vocês têm aula comigo no futsal. Então tudo bem. Isso que eu fiquei, quando você falou que encerrava hoje, aí eu pensei que fossem as duas modalidades, mas futebol vai ter segunda-feira, né? Exatamente. Futebol ainda não termina não, porque nós estamos com atraso. Ou seja, somente adaptados só encerra hoje. Ok. Tá bom. Ótima pergunta. Dúvidas mais? Pergunta, galerinha? Temos 13 pessoas na sala, nenhuma pergunta mais está clarinho para todo mundo, nenhuma dúvida. Então, só fazendo... Nenhuma dúvida, professor. Valeu, Yuri. Obrigado. Então, assim, só mentalmente eu te relembrar. A prova vai estar postada na unidade 4, seção 4, a partir do primeiro minuto agora, de segunda-feira. Então, quando é meia-noite do domingo, quando terminar o Fantástico, quando é meia-noite, 1 minuto, a prova vai estar lá. Vocês podem mandar no dia 1º, no dia 2, no dia 3, no dia 4. Vocês têm até meia-noite do dia 5 para mandar esse gabarito para mim. Como vocês quiserem, tá? Ou através da prova, mandar a prova
com o gabarito para mim, completa, como eu mandei para vocês, ou mandar somente o gabarito que eu acho melhor no corpo do e-mail, ou, se não souber copiar e colar, só coloca lá questão gabarito 1, 2, 3, 4, 5 e a resposta em cada uma delas com o seu nome e nome da disciplina, que é o suficiente. Tá certo? E lembrando, sempre mandar para meu e-mail institucional, jefferson.matos@croto.com.br. Tudo minúsculo, tá? Para o e-mail não voltar. Beleza? E normalmente, quando tem algum problema, o e-mail volta no máximo em 2 minutos, 1 minuto. Então, fica observando para ver se o e-mail voltou, se tem algum problema. Se tiver algum problema, você corrige o problema e manda de novo. Então, não dá mole, não, para essa questão virtual, porque uma negligência de vocês pode desencadear uma reprovação de uma disciplina se o professor for radical. Então, cuidado com isso. Beleza? Dúvidas mais? Perguntas? Professor, Diga-lhes. eu sei que não é sua responsabilidade, mas aproveitando que você ajudou a gente, no caso da disciplina de estágio, sabe me dizer se teve alguma mudança? Boa. Boa pergunta. O estágio supervisionado ele continua na mesma característica. Vocês mandaram só aquele primeiro documento, beleza. E aí agora a gente está aguardando a volta, né, ou em junho, ou em julho, ou agosto, para a gente ter esse calendário específico somente para as aulas Onda 2, algumas aulas, o maior número de aulas para as disciplinas Onda 3, que é a nossa, adaptados, e também para os estágios supervisionados. Tá? Então, vai ter esse calendário específico para o envio dos outros 2 documentos do estágio supervisionado. Então, mantém-se até, do mesmo jeito que está, até a volta da nossa presencialidade. Claudinha, diga, meu amor. Olha, Jefferson, aqueles vídeos que você postou sobre futsal, tem condições da gente baixar, não, né? Não, aqueles ali não. Eu já tentei baixar, não tem não. Ou seja, a Croto ela é meio egoísta. Ela disponibiliza o vídeo e não permite que a pessoa baixe. Os vídeos são ótimos. O áudio é bom, a imagem é boa. Né? Exato. Não, eu tentei também baixar para mandar para vocês, não consegui não. Mas se eu souber alguma possibilidade de baixar, eu te aviso. Tá certo, obrigado. Valeu, de nada. Diga, Leandro, essa aula de hoje aí. Oi? Essa aula de hoje aí, o senhor vai colocar lá pra gente, no portal? Boa pergunta. Eu falei isso no começo. A única coisa que já foi meu aluno, vocês todos já foram meus alunos, a única coisa que eu não mando é a revisão. Por isso que eu pedi para vocês anotarem o tópico. Então, só anotar isso aqui, porque você já tem o material em mão. Então, só anotar o tópico e estudar. Então, o tópico é o quê? Esportes adaptados, né? As Paralimpíadas, que foi uma das nossas aulas. Deficiência intelectual, deficiência auditiva, deficiência visual e deficiência física. Somente esses 5 tópicos caem na prova. Dúvidas mais? Entendi. Perguntas? Tá bom, meu amigo. Dúvidas mais? Perguntas? Professor, só uma dúvida aqui, só uma dúvida do assunto. Diga, Leandro. Vem cá, patologia, no caso, é a doença que a pessoa adquire internamente antes de a pessoa nascer, e a genética é do pai e da mãe, que eu meio que fiquei... Questões genéticas são que você herda, né? Através dos seus genes. Você herda dos seus pais e dos seus avós, você já compreende. Mas a patologia é uma classificação geral para qualquer tipo de doença adquirida durante a vida. Então, a pessoa desenvolveu uma patologia, desenvolveu uma doença, pode ser qualquer ela. Hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, problemas coronarianos, problemas respiratórios. Tudo isso é uma nomenclatura geral para designar qualquer tipo de doença. Aí dá o seu nome de patologias, que pode ser qualquer coisa. E a exógena você adquire... Exógenas, exatamente. Adquire. Exógena. Exatamente. Que pode ser por processos patológicos, doenças, ou por traumas. Você caiu, se machucou, teve um acidente automobilístico, caiu no buraco, caiu no penhasco, teve algum tipo de perda da mobilidade. Entendi. Valeu, professor. Valeu, meu amigo. Dúvida mais, galerinha? Pergunta? Começou a pausa dramática. Bem, a todos... professor, só outra dúvida só. Diga, Leandro. Não, se você quiser, Leandro. Futebol e futsal, o senhor ainda vai dar aula segunda? Lógico, só encerrou adaptados. Todas as outras minhas disciplinas que está pegando comigo, continua tudo normal. Tá, ok. A única disciplina que eu estou encerrando hoje é adaptados. As outras disciplinas, minhas e dos outros professores, continua tudo normal.
Só adaptados, tá? Ok. Obrigado. Valeu. De nada. Dúvidas mais, perguntas? Muito bem. Então, dizer a todos vocês, agora eu só vejo vocês nas práticas, né? Para orientação para os estados supervisionados, para orientação para nossas datas, as nossas aulas práticas na quadra. E a todos vocês, um bom final de semana. Obrigado por estar com vocês esse semestre atípico. Então, foi uma grande superação, não só para mim, mas para vocês também. Então, isso a gente sai muito mais fortalecido, muito mais vindo novas possibilidades, né, de processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, o que eu consegui fazer para vocês e com vocês foi com muito carinho, com muito esforço, com muita dedicação. Ontem eu fiquei o dia todo preparando o que ia fazer com vocês, como eu ia fazer com vocês, qual seria a melhor flexibilização nesse momento. Então, acredito eu que fui o mais flexível possível para tentar não prejudicar ninguém nesse momento. Lógico, aqueles que não se interessaram em absolutamente nada vão ter que repetir a disciplina, mas tentar flexibilizar o máximo que eu pude dentro das possibilidades minha como professor, sem ferir minha integridade moral, nem como pessoa, nem como profissional. E dizer para vocês o seguinte, que não é o ideal, mas a gente termina a disciplina com dignidade. Isso que é o mais importante. Mas não é finalizar a disciplina, a gente finaliza a parte teórica da disciplina. E aí a gente só fica abordando agora só a questão prática, tá? Então a todos, sextou, fiquem em casa, se divirtam e até muito em breve. Tchau, tchau. O filme seu já passou, professor? O filme? O filme? Estava esquecendo. O filme, não esqueça não, rapaz. Final de semana. Isso, o filme de deficiência física é Intocáveis. Quem não assistiu, é top para a família. Quem assistiu, ótimo. Quem não assistiu, vai adorar esse filme. Intocáveis. Intocáveis. Isso. Rapidinho, uma sinopse. É um filme que fala de um arquimilionário e ele precisa de um cuidador, uma pessoa para cuidar dele. E ele procura, faz uma entrevista com vários outros. Isso. E aí, a pessoa que acaba cuidando dele acaba transformando a vida dele, dando um novo ressignificado à vida dele. Então, ele se vê legal, eu lembro, vivo, que é massa. Isso. Ele se sente vivo mesmo estando tetraplégico. Então, assistam. Quem não assistiu, é uma boa de quem assistiu. Um salva o outro, né? Um salva o outro. Isso, exatamente. Um salva o outro. Literalmente. E assim, quem não assistiu, é um filme fantástico para a família toda, para botar bastante pipoca, ou seja, e curtir o filme, que o filme é massa. Quem já assistiu, aí tá liberado para assistir outra coisa, tá? Então, um grande beijo a todos. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Beijo, tchau, Boa noite, professor. Tchau, prof. Boa noite. Valeu, queridos. Valeu, turma. Boa noite. Valeu, tô todo arrepiado. Beijo, tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu, gente. Então, nesse momento, eu paro a gravação.